Bom, agora sim, oficialmente, todo mundo que está aqui já se apresentou, talvez entre mais alguém, mas eu vou me apresentar agora oficialmente. Meu nome é Heitor Fagundes, eu sou psicoterapeuta, apaixonado pelo assunto do inconsciente, do autoconhecimento. Desenvolvi uma metodologia minha de atendimento que foca muito nos bloqueios inconscientes, em mergulhar no inconsciente. Então, é um estudo que eu já comecei há 10 anos atrás, e o Pastor fez muito parte desse estudo, muito. Assim, foi o livro, o Não Temas o Mal, foi o livro que me despertou para um conhecimento maior de mim mesmo, mas de uma forma estruturada, de uma forma muito direta, muito pura. Então, isso é o que me apaixona nessa metodologia, nessas palestras, o fato de que vem de uma origem espiritual, então todo o nosso anseio de crescimento espiritual está incluído no Patchwork, porque é uma coisa que o Patchwork acolhe muito bem, não tem limitação para você falar de espiritualidade, mediunidade, ou também de não falar, fica só no lado mais psicológico. Então, é uma metodologia muito, muito acolhedora, muito ampla. E aí, comecei a formação há mais ou menos uns 8 anos. Comecei nos grupos de pesca há uns 8 anos atrás, fiz 2 anos de grupo, aí fiz toda a formação de facilitador. Nesse momento, eu dou grupos de estudo de pesca e estou fazendo a formação do Helper, que é a continuidade do processo. Então, eu vou compartilhar aqui a palestra de hoje. Uma palestra muito interessante, como todas, mas ela traz de uma forma que representa muito como o Pestor consegue, acho que, tirar o suco dos problemas, assim, né? E muito direto ao ponto, de uma forma de conectar muito com a essência. Então, a qualquer momento, quem tiver dúvida pode falar, não precisa esperar, só dar um toquezinho e vamos em frente. Bom, acho que todo mundo que está aqui ao vivo conhece, mas talvez alguém que esteja vendo gravado nunca ouviu falar. Então, o Pessoa, que é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual, que falam do tema dos dias a dia, os temas do dia a dia da vida mesmo. E por que de origem espiritual? Porque estas palestras, elas foram canalizadas por Eva Pierracos na década de 70 e 80, então uma médium canalizou essas palestras. Então, a origem é espiritual, não tem como negar. Mas os temas que o Petro fala é muito do dia a dia, nossas angústias, nossos medos, como ser mais feliz na vida, como manifestar o self, manifestar o que a gente tem de melhor dentro de nós. Existe uma organização do Petro, que é a Petro Foundation, que organiza e autoriza o Petro Brasil, que também está estruturado, tem aqui a Regional São Paulo, tem regionais no Brasil inteiro, e tem 5 ferramentas. No Petro inteiro você faz com 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura de palestras, os grupos de estudo, que é onde a gente aprofunda essa compreensão e a aplicação das palestras na vida prática, e um exercício chamado revisão diária, aonde você é convidado a todo dia, pelo menos por alguns minutos, estar em contato consigo mesmo de uma forma mais profunda. Então, isso é uma das coisas mais importantes do Petro, no sentido de ter uma simplicidade, ter muita ordem, muita estrutura. E depois, 3 conceitos chaves do Petro, né, quanto à nossa estrutura como ser. Então, nós temos dentro de nós um eu maior, onde estão nossas qualidades divinas, aquela nossa parte melhor. E essa parte melhor, ela irradia para o mundo aqui. Se vocês verem nesse desenho que eu montei, tem uma parte nossa que já está disponível, que a gente faz onde a gente acerta, onde a gente é maduro, onde a gente fica bem consigo e com os outros. Mas, encobrindo essa parte maior, a gente tem uma parte menor. São os nossos defeitos, nossa parte egoísta, medrosa, orgulhosa, teimosa, ou seja, aonde a gente cria também negatividade na nossa vida. Mas se parasse só aí, a gente seria muito real. O que acontece?
é que a gente também cria, para esconder esse nosso eu menor, uma máscara. Uma ou algumas, mas o que o Petzold define como máscara, que é uma tentativa nossa, imatura, de esconder, imatura quando adultos, né? Porque essa máscara é criada quando a gente é criança, onde a gente não tem autonomia, a gente depende dos mais velhos. Então, quando criança, a gente cria uma máscara para poder viver. O grande problema é que depois, quando adulto, a gente não faz um trabalho para desconstruir essa máscara, dissolvê-la e realmente trabalhar as questões do nosso eu menor que atrapalham a nossa vida e que a gente pode trabalhando elas, converter essas partes em eu maior, ou seja, lá no núcleo, esse eu menor também é eu maior, também é a nossa parte divina, só que está distorcido. Então, essa é só uma introdução muito rápida para alguns conceitos chaves de como o Petzold vai ensinando a gente a fazer uma trajetória através da máscara, através do eu menor, para aumentar a quantidade de eu maior que a gente coloca e manifesta na vida. Esse é o caminho do Petzold. O grande ganho é que, de fato, a gente começa a ter uma outra vida, uma outra relação com a vida. E isso é muito positivo, muito gostoso, e com essas 5 ferramentas, basicamente, a gente consegue fazer esse caminho. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar a respeito do Petzold em geral? Tá tudo bem. Tá bom. Então, vamos para a nossa palestra. Eu gosto de fazer bem interativo, então eu quero pedir, quem que pode ler essa parte aqui? Eu posso. Vai lá, Mônica. Concretizando o eu real. Para concretizar aquilo que vocês verdadeiramente são, o pré-requisito fundamental é a falta de medo. O medo do eu é a chave. Antes de entrar num caminho intensivo de autoexame, o ser humano não sabe que, na verdade, teme apenas suas próprias profundezas desconhecidas. Ele projeta esse medo real em uma série de medos exteriores. O medo de se soltar significa que o eu real não pode se manifestar como expressão espontânea. Somente a pessoa que não teme a si mesma, pelo menos em um certo grau, pode registrar e ter a coragem de reconhecer e seguir as manifestações intuitivas e espontâneas do seu ser interior. Muito bom. O que disso que você leu, Mônica, te chamou mais a atenção? Assim, acho que no caso eu sou bastante, sei lá, medrosa, retraída, então tem tudo a ver, né? Eu precisaria realmente entrar mais profundamente para entender por que, né, que eu tenho esse medo, assim, de ser espontânea. Eu invejo muito pessoas espontâneas, invejo demais, porque me falta. Olha só, eu vejo na sua fala já uma espontaneidade. Você está falando de si, da sua inveja. E quando a gente faz isso, já precisa de menos medo. Então, aqui, percebe como ele traz, vou pegar essa parte do final, ó. Somente a pessoa que não teme a si mesma, pelo menos em certo grau, pode registrar e ter a coragem de reconhecer e seguir as manifestações intuitivas e espontâneas do seu ser interior. A sua fala foi perfeita com o que ele diz aqui, que, num certo grau, você se sentiu aqui à vontade e sem medo de dizer, eu invejo as pessoas assim. E tudo bem. Dentro daquela estrutura que a gente falou, você saiu um pouco da máscara, porque a inveja está ali no nosso eu menor. Lembra que eu comentei? Sim. Agora, você saiu da máscara e disse isso. E ninguém aqui, percebe, vai te criticar. Pelo contrário, você se revelando assim, você está nos ajudando a trazer para a prática algo que está escrito aqui em teoria. E isso a gente faz no Petzold direto. Tem várias palestras que o guia fala assim, não acreditem em nada do que eu falo, testem na prática, vejam se na sua vida faz sentido.
Então, complementando um pouco esse ótimo exemplo que você deu, ele está chamando a atenção, né, de uma forma muito clara, de que esse eu real que nós somos, né, a nossa parte mais verdadeira, e o eu real no Patchwork inclui tanto o eu maior quanto o eu menor. Tá? O que não é o eu real é aquela máscara que a gente coloca. Então, mesmo a sua inveja, por exemplo, nosso medo, tudo isso faz parte do nosso eu real. À medida que a gente vai trabalhando, vai ficando menos eu inferior e mais eu, menos eu menor e mais eu maior. Mas tudo isso ainda faz parte do eu real. E para concretizar isso, precisa ter superar o medo, né? Ou seja, realmente não temer quem a gente é lá no fundo. E por que a gente teme? Porque parece, a gente vai ver isso mais tarde, porque parece que quem vai vir à tona é aquele eu mais negativo. Então, é interessante que aí a gente vai ver a palestra, a gente vai ver que não é só isso, mas esse todo mundo reconhece, fala assim, eu não posso ser espontâneo, o que vai acontecer comigo? Alguma coisa muito ruim vai acontecer. Mas não é só isso. Faz sentido até aqui? Alguma dúvida? Tá, ok. Então, vamos em frente. Quem pode continuar? Eu posso. Medo da dor. O medo de não estar de acordo e a telinha ficou em cima do texto. Pode arrastar ela. Aqui, O medo de não estar de acordo com o ambiente é outro aspecto do medo do eu. Os valores reais do eu podem ser diferentes dos valores da sociedade. Somente quem não teme seu eu interior recusa os valores prontos que lhes são transmitidos. Os valores exteriores, sejam certos ou errados, constituem grilhões quando não são livremente escolhidos. E aí, Marília, o que isso te traz? Foi até a reflexão que eu fiz no outro lado, né, no outro texto, quando você falou que a gente tem medo de expor o eu menor, né? É o inadequado. E aí a gente tem que ter muita segurança e também, assim, de saber onde expor, né? Assim, trabalho não é um lugar muito bom, assim, a gente está experimentando, né? Porque existe, né, uma relação, né, de uma hierarquia, assim, que é mais delicado. Mas tem lugares que a gente pode experimentar, né? Saber e também saber diferenciar, né? Mas o medo da inadequação, assim, é interessante. Tem que ter muito trabalho, né, interior para aceitar quando é inadequado, tá tudo bem, e caminhar, né? Mas isso aqui também, os nesse valores, né, texto, sociais, isso, importante. aí é onde você entra, acho que no texto que está aqui, né? Que é esses Uhum. valores sociais ou valores do Sim, ambiente. Quando você fala, não, no trabalho eu não posso, porque existe um conjunto de regras, um conjunto uhum. cultural, uma cultura, um ambiente que a Uhum. gente, pelo menos, acredita que demanda uma série de coisas. O que é muito comum é que a gente acha que tem essa lista de regras. E Uhum. muitas vezes o tamanho de lista de regras é só esse, que são as coisas que estão claramente definidas, que têm uma justificativa, mas na nossa mente a gente fala, não, mas eu tenho que fazer mais isso, mais aquilo, e não posso fazer aquilo, e não posso mais fazer aquilo outro, por causa desse medo de não estar de acordo com o ambiente. E aí o guia ele é bastante preciso quando ele fala assim, somente... Peraí, onde estão? Aqui. Os valores exteriores, sejam certos ou errados, constituem grilhões quando não são livremente escolhidos. Quando é que a gente escolhe uma limitação? Por exemplo, se a gente sabe por quê. Vou dar um exemplo bem básico. Eu não passo no sinal vermelho, né? Porque é uma regra, é um grilhão, está me impedindo de passar. Não, eu não passo, porque eu sei que se eu passar, pode vir um outro carro e bater em mim. Ou seja, porque é uma organização com a qual eu concordo na sociedade.
Eu posso concordar com limites. Isso faz parte do eu real. Pingar na goela abaixo. Espera aí, quem que ativou o som aqui? Chegou mais um? Chegou mais alguém. Coitado. Oi, Tereza, bem-vinda. Eu vou colocar você no mudo, tá? Pronto. Então, percebe? Porque não é uma coisa assim, rebele-se. Chegue lá no seu trabalho e faça do jeito que der na sua telha, solte seu eu inferior para cima de todo mundo. Pelo contrário, o Petro vai, inclusive na palestra, a gente vai ver uma forma de fazer esse tipo de liberação. Mas o adequado do ponto de vista do eu real é você olhar o que o ambiente pede, dentro da realidade, não das projeções, da imagem, eu devia fazer isso. Não. O que o ambiente de fato pede? O que eu tenho receio e posso assumir que tenho receio e trabalhar isso em mim, mas também o que eu posso escolher obedecer ou seguir o que o ambiente pede. Nesse lugar, a gente está num lugar de eu real. E a gente pode navegar muito espontaneamente se a gente reconhece os limites, as regras do ambiente e as compreende, as aceita em um lugar mais profundo. Percebe? Então, existe a possibilidade da espontaneidade, mesmo em lugares que têm certas regras e certas condutas esperadas. E também, se um ambiente não bater com o que o seu eu real pede, em algum momento você vai escolher estar em outro ambiente. Mas é muito importante estar consciente de que pode haver essa diferença aí entre os valores do ambiente e o nosso valor, e isso vai afetar a nossa capacidade de nos manifestar pelo eu real. Normalmente, a gente vai cair na máscara. Faz sentido? Vamos em frente. Aqui é o nosso segundo componente. Quem pode ler? Vou ler agora, né? Medo do prazer. Um dos aspectos mais importantes do medo do eu é o medo do prazer. A entidade foi criada com o propósito de sentir prazer supremo, alegria intensa. Isso absolutamente não acontece com a maioria das pessoas. A pessoa realmente saudável e realizada, que funciona como deve funcionar, de acordo com suas capacidades inatas, pode entregar-se totalmente à força vital, como se manifesta nela suas correntes de prazer. E aí, Alessandra, o que desse trecho ficou mais interessante para vocês? Como a gente se limita, né, às situações e à qualidade de vida que a gente pode ter, por conta de ser julgado, de fazer parte de algo que as pessoas, que de repente a maioria entende como certo, você entende de outra forma, ou enfim, acho que o medo de ser você mesmo te impede de viver a vida da melhor forma, né? Porque você fica meio sem vida, na verdade, quando você não se aceita totalmente. Sim, você trouxe aí o medo de ser julgada, né? Ah. Você poderia ser julgada por estar sentindo prazer? Você sente que isso pode existir dentro de você? Poderia. Em que sentido? Poderia. Nossa, eu por exemplo, digamos que eu tenha uma tarde livre e quero passar o dia na piscina. Tipo, eu não vou ter coragem de passar o dia na piscina porque eu vou pensar, imagina, o que vão pensar de mim que eu estou o dia inteiro na piscina enquanto eu deveria estar trabalhando. Pronto. Isso é uma coisa que eu tenho essa dificuldade. Sim. Você percebe que ele traz isso como um outro componente, que a gente falou muito do medo da dor, né? Vão me criticar, etc. No seu caso, ainda é um pouquinho medo da dor também, porque você está preocupada com a crítica alheia, certo? Uhum. Mas, no caso, pode ser um subterfúgio para não se permitir o prazer pleno, que ele fala que nós todos, como entidades, fomos criados com o propósito de sentir prazer supremo e alegria intensa. Onde que esse prazer supremo e alegria intensa acontece? Quando a gente alcança e toca o nosso eu maior.
Lembra daquele núcleo que eu mostrei no início, que tem o eu maior? Tem um eu menor encobrindo, e que a gente vai trabalhando esse eu menor e vai conseguindo entrar em contato com esse núcleo do eu maior. Ali é um prazer supremo e uma alegria intensa, que a gente toca aquele lugar em alguns momentos. Mas quando a gente toca ali, só um minutinho, quando a gente toca ali, rapidinho, vem alguma coisa que fala, não, eu tenho medo dessa energia, porque ela está escondida ali há algum tempo. Então, aí é que a gente também precisa prestar atenção de onde a gente pode deixar esse eu maior brilhar mesmo. Não pelo medo da crítica, mas vencendo o nosso próprio medo de querer essa energia em nós. Faz sentido? Uhum. Sim, sim. É outra visão. É um a mais, são os dois componentes que ele vai trazer nessa palestra. Tem o medo da dor, o medo de ser julgado, o medo de estar inadequado, mas a energia do prazer em si também traz medo, ou receio, ou resistência. Mas sabe que eu, vendo essa último parágrafo da questão da força vital, como se manifesta, né? Essa entrega a essa força vital, eu acho que isso é uma coisa da criança, né? Eu acho que a gente está barrado, né? Quando a gente é lá atrás a gente foi barrado e aí fica muito difícil de conseguir atingir isso para ter todo esse prazer, né? Vamos falar de duas coisas. Você tem razão em relação aos bloqueios da criança, ou seja, a nossa máscara surgiu lá na criança. Quando criança, a gente não conseguia entender que inveja podia ser negativa ou não, você só sabia que dava problema. Se você fosse ou muito medroso, ou se fosse muito invejoso, agressivo, qualquer coisa do eu menor, você via, não, o mundo não vai me amar, não vou ser aceito. Ao mesmo tempo, as expressões positivas também muitas vezes foram reprimidas. E isso tudo criou máscara, criou limitação, criou tanto o eu inferior, né? Ou seja, formou também esse eu inferior e a máscara. Mas aí o segundo ponto, dizendo que é muito difícil desconstruir isso, é por isso que existe, por exemplo, o PESTOR, como um caminho para você realmente começar a estudar como isso aconteceu, vivenciar isso no seu dia a dia e começar a fazer esse trabalho. É um trabalho plenamente possível. Não tem nada de impossível nele. Só exige uma dedicação. Existe a ideia de pagar um preço e se dedicar a isso. Tem uma palestra que o guia fala que esse esforço de atravessar a máscara, atravessar o eu inferior e viver mais no eu superior, no eu menor e no eu maior, tem que ser um esforço consciente. Não dá para ficar achando assim que vai acontecendo. Você até pode, mas quando você faz um esforço direcionado para isso, você aumenta sua própria consciência de que é possível e acelera o processo em relação a deixar aí acontecer. No fundo, em alguma encarnação, em alguma vida, a gente vai ser só eu maior. Porque a gente vai acabar, através das coisas que a gente vive, chegando no eu maior, né? Porque a gente vai dissolvendo. Todos aqui já têm áreas da vida que amadureceram ao longo da vida e que hoje se manifesta mais no eu maior. Mas quando você decide fazer um trabalho direcionado como esse, essa potência e essa consciência aumenta. Faz sentido, Mônica? Sim, muito. Esse Vamos resgate, lá. né? Quem pode... Não sei se a Tereza está me ouvindo, se ela quer ler também. Não precisa nem abrir a câmera se você não quiser, Tereza, mas se quiser ler... Acho que a Tereza não está ouvindo ou não quer ler. Quem pode... Posso ler? Opa, vai lá, Mônica. Por que temos medo do eu? Fundamentalmente, as possibilidades são duas. Existe a possibilidade de que aflore algo negativo e destrutivo. E existe a possibilidade de que aflore algo criativo, construtivo, expansivo e agradável. Não é verdade, como se poderia supor à primeira vista, que apenas a primeira hipótese inspire medo.
é exatamente o que a gente vinha falando, certo? Uhum. A gente Mas acha ele... que sempre vai ser ruim, mas pode ser bom. Não, não só isso. É que a gente tem medo do eu, porque, nossa, pode aflorar um negócio muito ruim dentro de mim, a minha ira, meu desejo de fazer mal, meu egoísmo, pode ser isso. Mas a gente também tem medo de que aflore algo maravilhoso. Percebe? Algo expansivo, agradável, que a gente pode achar, não, mas isso se acontecer vai ser ótimo. Nem sempre. E a gente vai estudar isso um pouquinho mais nessa palestra. Mas ele traz aqui bem pé no chão de que não é só o lado negativo que dá medo. Esse lado positivo também. E a gente vai ver isso em mais detalhes. Então, vamos trabalhar um pouquinho, né, o lado das forças destrutivas. Quem pode ler? Eu posso ler. Forças destrutivas. As forças destrutivas que a pessoa teme passam por todos os graus possíveis de ódio, hostilidade, ressentimento, raiva, irritação, crueldade. Esses sentimentos existem em todo ser humano. Existe na medida em que as expressões positivas foram proibidas. Uma vez que se tornam adultos, seu passado não pode representar uma proibição. O que te chama a atenção aqui, Marília? Eu estava esperando chegar assim, por que o contato com o eu maior dá medo, né? Aí, A gente vai chegar lá. A gente está nas não, forças é isso, mas destrutivas. assim, mas aqui fala, né? Assim, parece quando aqui fala que a pessoa teme, né? Esses possíveis graus, né, de ódio, hostilidade, esses sentimentos que na sociedade são, né, reprimidos, e aí né, todo mundo tem, mas na medida que as expressões positivas são proibidas, aí a gente sente, provavelmente, eu não sei, eu estou pensando que a gente passa por isso tudo toda vez que a gente é espontâneo, né? No desenvolvimento, né, lá da infância, e a gente é espontânea num momento que a gente não sabe que é inadequado, aí vem esses sentimentos todos aí que são... Agora eu tô assim, tô começando a entender por que é tão, né, aterrorizante fazer contato com o eu maior. Porque tem isso aí, né? Esse é um componente, que é o contato com o eu menor, né, da raiva e dessas forças destrutivas, e a gente não quer entrar em contato muitas vezes. A gente não aprendeu ainda que é importante entrar em contato para conhecer esse eu menor, né? E ele nasce na repressão da nossa espontaneidade. Então, uma criança quer lá um chocolate do mercado, a mãe diz não, ela fica com raiva. Essa raiva, ela fala, meu, eu tô aqui sendo espontânea, eu quero. Ela descobre que ela não vai conseguir o que ela quer. Então, deve dar uma série de sentimentos negativos e quando ela estava só na busca de um prazer, ela já aprendeu que aquilo dá prazer, ela está nessa busca. E, quando criança, ela deve ser reprimida em alguns desejos, porque isso vai criar nela uma noção de limite, uma noção de amadurecimento. Ninguém nega que a gente deva fazer isso com crianças da melhor forma possível. Agora, o que o guia traz aqui é que uma lembrança para todos nós que já somos adultos é que uma vez que a gente é adulto, no passado, nem presente, na verdade, o passado não pode representar uma proibição. Então, ficar falando que é porque lá na infância eu queria isso, eu queria ser espontânea, agora não deu, então não deu mais. Ou seja, não cola, porque todo mundo aqui já passou dos 18, não tem mais necessidade de manter essas proibições. E para isso, eu vou propor um pequeno exercício para que vocês se lembrem de uma vez, atualmente, né, recentemente, quando adulta, que você se segurou, porque senão essa parte, talvez, do ódio, da raiva, da hostilidade, etc., ia sair com tudo.
E aí você anota que situação foi essa que você se segurou. Alguém não lembrou ainda? Bom, vou supor que todo mundo lembrou de uma situação, aí você vai completar com o seguinte: quais as frases ou pensamentos que você usou para se segurar? Então, tem o fato, aconteceu alguma coisa, nossa, quando fulano me fechou no trânsito, quando deu vontade de ir com tudo para cima da pessoa, mas eu me segurei. Ok? Marília? Tá pensando? Estou pensando aqui na frase ainda. Tá bom. O que você usou? Veio um pensamento assim, nossa, é como uma voz interna, assim, dizendo, não solta esse negócio, não solta esse monstro para fora, não. Veio algum pensamento, normalmente vem alguma coisa que diz, não solta, não, segura. Esse é um exercício em etapas. Não, é porque foi uma semana passada, então eu estou tentando resgatar Relembrar. o que foi, eu lembro. Agora, com o pensamento, eu sei qual a atitude que eu tomei, mas eu não lembro a frase, se teve. Mas você segurou? Você quis agir de uma forma talvez mais agressiva, Eu queria ir e aí você se embora do segurou. trabalho, né? Aí eu não fui, eu não podia ir, né? Então, Então, veio um assim, pensamento, entendeu? não posso ir. Eu não O pens... podia, aí eu não, sei, eu não lembro qual foi o pensamento que veio, assim, você não pode, ou você não deve, né? Não mas lembro qual foi a voz, né? algum nessa direção, concorda? Você agora falou claramente, eu queria ir, aí não podia ir. É. O não podia ir tem que ter vindo para você naquela hora, ou não? Uhum. É. Faz sentido? Que alguma coisa te segurou, algum pensamento. Sim, segurou, mas eu fiquei no meio termo, na verdade. Sim, Não fui, mas também, né? Mas sim, eu não fui. Então só lembra que você não foi, lembra se te vem algum pensamento que te segurou, que fez assim, não, pode dar problema com o meu chefe, eu posso. Alguma coisa teve ali que te segurou. Uhum. Alguma coisa segurou esse ímpeto. Deixa eu ver se a Alessandra conseguiu lembrar. Sim. Não Então, precisa nem dizer, mas só disse que você conseguiu lembrar um pouco do que veio como frase para segurar você. eu acho que para mim sempre vem muito da uma forma assim, tipo, com medo, sabe? Medo do que o outro pode fazer se eu Tá. me rebelar e falar tudo que eu tenho vontade de falar, Pronto. entendeu? Então eu tenho assim, o que será que o outro vai fazer? Pode ser uma forma também. Posso sofrer sei lá, alguma coisa acho que me vem muito essa parte do medo. Mônica, Tereza, conseguiram anotar? Sim. Tereza está quietinha ali, eu não vou esperar muito, tá, Tereza? Depois qualquer coisa você abre aí o microfone. E agora, quem pode ler o outro lado? Lembra que a gente está falando de dois componentes desse medo. Quem se habilita? Então, é minha vez, posso ler. Vai lá, Mônica. Forças do amor e do prazer. Como eu disse, as forças destrutivas são temidas, mas muitas vezes o amor e o prazer são, no mínimo, tão temidos quanto ou ainda mais. São temidos porque fizeram a criança achar que são errados e perigosos.
São temidos porque requerem a atitude sem defesas, que confia na natureza interior espontânea. As forças do amor só podem permanecer vivas quando o eu não tem medo algum de si mesmo. Abrir mão das defesas parece uma aniquilação, porque algo que não é o ego vigilante passa a cooperar no processo de vida, da vida. O que te chama a atenção aqui nesse trecho? Nestes trechos, na verdade. Eu acho que aqui tem muita coisa, né? São muitas camadas, né? Verdade. É muita vida aqui, né? Muita vida. Muito conteúdo para pouco texto. Isso, é muita coisa. Mas eu acho que uma criança, né, que sofre bullying, né, que está errada só pelo fato de existir, é muito complicado, né? Vai gerar muito medo de tudo. E justamente de se expor, de ser, né? É isso que me traz esse texto. Então ele traz sim essa questão de quando a gente era criança, mas ele aprofunda um pouco mais. Primeiro, ele traz que às vezes o sentimento de amor e prazer são até mais temidos que o medo da dor. É como se com a dor a gente sabe lidar, mas com o prazer é uma força meio incontrolável, né? Para muita gente, até que a gente vá fazendo um trabalho desse e vá se permitindo sentir prazer e sustentar esse prazer. E aí, ele traz a questão da criança, no sentido de que, muitas vezes, a criança, sei lá, ela sentia prazer de pôr o dedo na boca, por exemplo. Ela sentia prazer, mas a mãe e o pai falavam, não põe, não põe. Então, aquele prazer era visto como errado. Na área das descobertas da sexualidade, tem muitas vezes que os adultos interrompem esse processo de prazer da criança. Em muitos casos, às vezes é adequado, mas em muitos casos pode ser uma dificuldade do adulto de saber que a criança está só vivenciando o prazer. E repetidas vezes, se você passa a mensagem para a criança, repetidas vezes, de quando ela está no prazer, ela não está fazendo uma coisa certa, pode criar nessa criança a ideia de que prazer é perigoso, é errado. E depois, o guia aprofunda ainda mais. Ele fala assim, tá bom, já entendi, quero deixar o prazer acontecer na minha vida. Mas você desenvolveu defesas para não mostrar seu eu inferior e o prazer ainda está lá embaixo, depois do eu inferior. Então, para alcançar esse prazer, vai exigir que você solte essas defesas. Comece a se abrir para ser quem você é. Mas você desenvolveu defesas por décadas. Então, não é assim que você fala, agora vai. Então, precisa ir fazendo um trabalho, como esse caso do Petro, que vamos trabalhar as nossas defesas, vamos ter conhecimento de que diz que pode, onde, como baixar as defesas, que é o que a gente ainda vai ver aqui. Mas faz sentido que o prazer em si também foi abafado e foi negado para muitas crianças, porque também foi ensinado de que isso é errado, qualquer coisa de prazer. Tem até gente hoje que fala assim, obrigado, a pessoa não fala, tipo, foi um prazer. Porque falar de prazer em público, nossa, prazer não, prazer é só em lugares fechados. Então, falar sobre o prazer já muitas vezes é um tabu, senti-lo abertamente, então, é pior ainda para muita gente. Né? Eu, por exemplo, graças ao Petro, que há vários trabalhos que eu fiz, mas o Petro traz isso muito claramente ao ponto de eu dizer, nesse instante eu estou sentindo muito prazer de dar aula para vocês. E é uma delícia mesmo, e eu posso expressar esse prazer, porque não faz mal para ninguém expressar esse prazer. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Eu nem sempre fui assim, né? Tem muito desse trabalho aqui para conseguir fazer isso. Mas para deixar isso claro, e normalmente quando você adquire essa capacidade, é muito positivo para você e para as pessoas ao seu redor.
que as pessoas falam, olha, que legal, alguém sente prazer de boa mesmo e está feliz com a vida. Então, esse é o caminho, é parte do que o Petrov também propõe. Mas vamos, então, complementar o exercício. Vamos ver se alguma vez você se segurou, não porque ia sair alguma coisa terrível, mas porque podia parecer que você estava feliz demais, ou que expressar sua qualidade, a sua alegria, não seria adequado nesse momento. Vê se você se lembra de uma situação assim. É a hora que a gente faz mais ou menos a cara dessa moça aqui. Tipo, ela está feliz aí atrás. Né? Dá para sentir que ela está feliz. Mas fala, ai, não olha para mim. E aí, quem achou essa situação, faz o mesmo exercício. Que frases ou que pensamento você usou para se segurar? Marília, foi possível achar uma situação dessa e uma coisa que você usou para se segurar? Sim, Só faz um joinha se foi. sim. Foi sim? Legal. Alessandra? Ai, não sei ainda, acho que também é o medo de ser julgada, né? Agora, as frases que eu usei, tipo, não é adequado eu ficar feliz numa situação que de repente não tá todo mundo feliz, né? Eu vou lá dar uma de feliz aqui, mostrar a minha Pronto, felicidade, né? Não vou fazer isso. pronto. É, Então, essas são as frases. Não vou mostrar minha felicidade. é. Eu só anoto as frases. Mônica, achou também uma situação e algumas frases? Achei uma frase tipo, vai com calma, Vai, porque isso não. pode causar. Você percebe? A energia da felicidade, ela parece que ela é até mais intensa. Ai, meu Deus. Que vai aquele êxtase, né, crescendo dentro de vocês. Pode acontecer em qualquer momento, quando você vai permitindo essa energia fluir dentro de você. Muito bem. Guardem essas anotações que a gente vai usar. Qual o caminho, então? Quem pode ler? Aqui. É necessário se soltar e deixar aflorar o que estiver dentro de você, seja o sentimento que for. Isso não significa agir com base na raiva acumulada, o que resulta apenas na volta da raiva para o eu em retaliação. Significa que essas emoções precisam ser sentidas e expressas sob supervisão terapêutica de modo a não causar nenhum mal. De fato, quanto mais reconhecem os sentimentos destrutivos e se assume a responsabilidade por eles, menos a pessoa é levada contra a sua vontade e intenção a manifestá-los em seu ambiente. E aí, o que te traz aqui esse trecho? Realmente trazer essa espontaneidade, né? Não ter medo de se expressar, seja ou no sentimento mais negativo, ou mesmo no mais positivo. Sendo que, assim, o negativo a gente tem mais medo de... Acho que, né, tem essa questão de, se eu for manifestar um sentimento destrutivo, pode vir com tanto impulso que eu posso até, né, de repente fazer mal a alguém. Mas eu acho que quando você conhece isso, você diminui essa intensidade, né? Porque você, tipo assim, já conhece, já entendeu o porquê daquilo, né? Por isso que é importante conhecer.
Porque você não conhece, vem uma raiva, você às vezes não sabe nem o porquê, né? E aí fica meio sem saber o que fazer. Exato. E aí, justamente por isso, é que ele traz como fazer isso de forma segura, né? Que é poder expressar sob supervisão terapêutica. Eu acho sempre muito interessante, porque isso traz para mim uma representação de como o guia do Petra, uma entidade espiritual, traz muito para o pé no chão. Ele não diz assim, reze ou imagine, não. Use supervisão terapêutica, use as ferramentas que você tem aí na Terra mesmo, no dia a dia, para te ajudar a fazer esse trabalho. E qual que é a grande vantagem? Porque quando você está num ambiente seguro, numa supervisão terapêutica, com algum tipo de apoio, ali todos os medos ficam mais dissolvidos. E você pode começar a treinar esse reconhecimento, que nem a gente vai fazer agora. Então, o que eu vou pedir para vocês? Peguem uma dessas duas situações e vocês vão fazer que nem essa criancinha que linda. Soltar o verbo no papel. Vocês vão pegar uma dessas duas situações e vão voltar nela. E a gente vai passar aqui 3 minutos com vocês escrevendo no papel tudo que vocês queriam ter feito, tudo que vocês estavam sentindo, como se vocês pudessem, assim, rasgar o papel de tanto escrever, ou fazer picadinho do papel e fazer um confete para ficar alegre, o mais alegre que vocês quiserem ficar. Escolhe uma das duas e nos próximos 3 minutos vocês estão liberadas, quem está aqui e quem estiver fazendo gravado também pode fazer aí, para escrever. Solta o verbo, lembra da situação e tudo que você queria fazer naquela situação, tudo que você queria dizer para alguém, tudo. Pega todas aquelas frases que te limitavam em não fazer, fala assim, vocês agora não têm lugar aqui, eu vou fazer tudo o que eu quiser. E vai soltando. Se eu não tivesse aqui limite nenhum, nossa, eu tinha feito isso, e tinha feito aquilo, e tinha feito aquilo outro, e tinha mais não sei o quê. Vai soltando, eu já estou contando o tempo, tá? Mas então vai. Só estou falando assim para estimular vocês a não dar bola para os limites nesse momento. E vai escrevendo. Pega toda aquela energia que estava ali, que você achou que não devia colocar para fora, e coloca livremente, mas livre assim, totalmente. Bom, agora que chegamos a esses 3 minutos, para um pouquinho e só percebe como você se sente. Fecha um pouco os olhos. Percebe como fica seu corpo.
tendo podido expressar isso no papel. Tendo se dado esse espaço. E aí, veja quão real você se sente quando você se permite esse tipo de soltura e expressão. E aí, se quiser, pode abrir os olhos. E aí, como foi para vocês poderem exercitar isso? Liberdade, assim, total. E E safe. como você se sentiu ao fazer isso e voltar depois um pouco para você e se perceber? Eu senti o corpo, eu senti o corpo, é como se fosse uma sensação de expansão, mas na verdade eu me senti, eu estava mais inteira, não estava dividida entre ir e ficar. Percebe como é simples? Não demorou 3 minutos para você alcançar isso, mas você pôde expressar. Você pôde soltar aquilo que estava oprimido no papel. Você não fez mal a ninguém, mas você fez bem a si. Você usou o caso negativo ou o caso positivo? O negativo. Tá bom. Mas percebe a lógica? É que realmente é possível fazer isso com supervisão, de uma forma tranquila, usando primeiro uma base de conhecimento. Né? Alguém teve que dizer, olha, o problema é esse, você reage assim, vamos aí trabalhar de forma diferente. Super obrigado, Fátima. Marília. Mais alguém quer contar como foi aí essa possibilidade de se expressar totalmente? Aí deixa eu perguntar uma coisa. Aí no caso, supondo assim, você está com muita raiva de uma situação que aconteceu e você quer ir lá na pessoa e falar para ela e tirar, tipo assim, e tirar o sapo que está entalado na garganta. Mas aí você fala, não, melhor ficar quieta. Aí você, tipo, reconhece tudo isso em você, toda essa raiva que a gente fez aqui, coloquei tudo no papel. Tipo, realmente dá uma sensação de, tipo, extravasei, vai, tô mais relax. Aí, tipo, não necessariamente preciso agora ir lá, porque eu teria a possibilidade de ir lá e falar para a pessoa. Tipo, o fato de eu ter já colocado aqui, tipo, já me libera desse nó na garganta e tudo bem, tipo, ou... Eu ainda E aí, tenho que ir lá falar. como assim sentir quando, tipo, já tá bom, não preciso mais, ou, tipo, ainda quero fazer justiça e quero ir em cima e falar? Então, Será você que é precisa da sentir criança eu isso. ainda querer continuar a ir lá reclamar? Talvez você precisasse ainda soltar mais dessa raiva, É. ou é que aqui não dá para fazer. Terapeuticamente, a gente ia olhar o que essa situação mexeu tanto com você. Com certeza não tem a ver com a pessoa. Se o tamanho está tão grande, tem, além do que a pessoa fez, talvez o tamanho do que a pessoa fez seja desse tamanho, mas tem uma história sua aí que faz que algo assim seja assim. Aí no papel você tirou um pouco desse pedaço que tem a ver com a pessoa e talvez um pedacinho do seu, mas tem um trabalho seu consigo mesma para saber o que aquele momento mexeu tanto com você, o que significava aquele momento. E aí, isso por isso que a gente faz isso sob supervisão terapêutica, para ajudar realmente a chegar no núcleo da questão. Porque no fim também sempre tem uma parte nossa, né? Sempre tem uma parte que pega na gente também, né? Que a gente tem que trabalhar. A parte que pega é que gera essa raiva, essa reação. Que é assunto para N outras palestras. É que aqui ele só está trazendo o tema de que a gente teme se expressar e que, pelo menos no papel e sob supervisão, a gente pode se expressar. E quando a gente vai ganhando potência de se expressar, a gente se expressa cada vez melhor, primeiro sob supervisão e depois na vida. Então, quando eu falei, nossa, sou super feliz, super alegre de estar aqui, é verdade, eu sei que é verdade,
Mas eu passei por todas essas etapas de escrever muito em papel, bater almofada, expressar de N formas diferentes todas as emoções que eu estava sentindo de várias formas. E funciona, porque depois que você aprende, você expressa, de uma próxima vez, até uma pessoa que te agride e fala, meu, para aí, eu me sinto mal quando você fala isso, me sinto triste, me sinto com raiva. Então, você consegue fazer essa expressão na hora ali com a pessoa, que você ganhou essa espontaneidade com a ajuda de alguém. Faz sentido? Sim. Mais alguém quer comentar do exercício? Às vezes me parece, né, que a gente vai passando pelas situações e vai se escondendo disso, né? E quando você para fazer, aí você percebe os próprios sentimentos, né? Começa a entrar mais em contato e, né, na loucura do dia a dia, você não quer parar para ver, né? Mas está lá, está tudo ali ainda, né? Sim. Tem que parar para ver mesmo. E é por isso que um trabalho desse é tão específico, mas tão poderoso, porque pelo menos separa, quem faz grupo de estudos, pelo menos, uma vez na semana, mergulha num texto desse, a gente ajuda a pessoa a voltar para si, a encontrar um pouco essas causas. Então, é isso, acho que daqui só a Alessandra faz grupo, né? Então, mas é isso, a gente tem um momento da semana para entrar em contato e conversar consigo mesmo e ter essa ajuda. E aí, para a gente terminar nossa aula aqui, o Pestor também recomenda uma prece e meditação como ferramenta. Então, eu vou guiar uma pequena meditação para a gente, quem depois está vendo gravado pode também fazer, e eu vou pegar uma cartinha do Pestor dessa meditação para tirar e ancorar esse fechamento aqui. A prece, eu vou dizer para cada um começar com uma pequena prece, vou dar um minutinho de silêncio, para que cada um faça de acordo com a sua própria crença, de acordo com o que acredita que pode ser uma prece. Bom? Então, fecha um pouco os olhos, vai colocando seus pés no chão. Inspire e expira tranquilamente. Faça uma pequena prece que te conecte com as entidades espirituais de luz que mais te agradam. E aí vai imaginando o guia do Pestor como entidade espiritual que transmitiu todo esse conhecimento, te abençoando, enviando bênçãos para você. De alguma forma, você escolheu estar em contato com esse conteúdo. Tome posse dessa sua escolha, porque de alguma forma esse conteúdo faz sentido para você. E você recebeu todo esse conteúdo no nível mental, talvez um pouco no nível emocional. Mas a ideia do Pestor é que este conteúdo te ajude na purificação de todos os seus níveis. E para isso é necessário ajuda, tanto humana quanto espiritual.
Então, nesse próximo minuto de silêncio, permita que as forças ligadas ao guia do Patchwork te preencham e te abençoem. E vá percebendo no seu corpo as sensações, ou talvez as emoções que essas bênçãos trazem. Imagine que essas bênçãos entram pelo topo da sua cabeça, vão preenchendo seu crânio, seu cérebro, sua nuca, seu rosto. Vão preenchendo seu pescoço, seus ombros, seu peito, diafragma, barriga. Vão preenchendo suas costas, sua coluna vertebral. Vão preenchendo seus braços, ossos, mãos. Vão preenchendo seu quadril, suas pernas, joelhos, canela e panturrilha, seus pés. Seu corpo todo preenchido pelas bênçãos da energia do guia do Patchwork. E nesta sintonia se abra um pequeno trecho de uma palestra, da palestra 20. Deus criou muitos seres e muitos mundos, muito antes de existir um mundo material. Mundos de harmonia, felicidade, beleza infinita e infinitas possibilidades de revelação dos aspectos divinos criativos de todos os seres. A substância divina de cada ser criado era livre, não coberta por matéria estranha. Eu já disse muitas vezes a vocês que sua tarefa é revelar essa substância divina, libertá-la das camadas contrárias a Deus que impedem a união com vocês mesmos e com Deus. E assim encerramos a meditação. Muito bom, gente. Depois, quem fez aqui ao vivo pode voltar nessa meditação se quiser, mas o trecho veio muito claro ligado à palestra, né, da revelação. E é isso. Quem quiser se aprofundar pode olhar no meu site, tem informações sobre grupo de estudos online e presencial. Presencial é aqui no Butantã, online é no mundo inteiro. Eu falo isso porque tem gente que está vendo gravado. Eu também tenho um conteúdo do livro Criando União no meu site, então vocês podem ver lá no conteúdo online. Tem aulas também do Criando União. E é isso. Quem gostou, muito obrigado pela presença. Quem gostou pode colocar comentários ou dúvidas nos comentários. Eu vou encerrar a gravação agora, mas muito obrigado e precisando de qualquer coisa é só entrar em contato. Obrigada. Obrigada, Heitor. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite.